Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está ninguém, o locutor da rádio da varanda. Essa pessoa linda, né? Com esse cabelo incrível, enfim, né? Esse cara dura, né? Que os criminosos gostariam muito, muito, muito de matar, mas não conseguem absolutamente nada, né? Porque esse é o perfil dos criminosos. Bom, hoje nós vamos começar na rádio da varanda mais um quadro, mais uma série incrível. O nome dela será O Universo do Fofocrime, onde nós vamos contar as fofocas do crime organizado dentro da rota caipira do tráfico de drogas. O primeiro episódio da série, e ninguém, que é óbvio, né, é um cara politicamente correto, ele já vai começar esse vídeo dizendo que ele nada tem contra a comunidade LGBTQIA+, e etc. Ele nada tem contra as opções sexuais das pessoas. Antes da gente começar esse vídeo, é bom alertar com relação a isso. O que ninguém tem contra é a hipocrisia. Os homens se apresentarem como agressores, como machos alfa, e depois as opções sexuais deles são exatamente o oposto de tudo isso. Eles não conseguem, de certa forma, assumir suas escolhas, seja por opressão da sociedade, seja por vergonha, e terminam a vida na violência. É isso que ninguém vai denunciar hoje. Hoje a gente vai denunciar o 17º personagem dessa trama macabra, né, que é o Rolinha Rola Rola. O Rolinha Rola Rola, e aí vem o nome do episódio do Fofocrime, ele nada mais, nada é do que simplesmente o pastor durante o dia e a pastora à noite. Ah, sim! Ou seja, vão dizer que simplesmente eu tô tirando isso do caso de uma linda mulher, né, daquele pastor que se vestia de Julia Roberts. Não, 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 não. Porque essa história do pastor é recente, a história de Rolinha Rola Rola, ó, data, ó, de muito, muito mais tempo do que o pastor da Julia Roberts. Muito mais tempo. E essa história foi tão sinistra, só para vocês terem uma noção, né? Esse cidadão, o Rolinha, né, que se apresentava como um líder religioso, que tinha uma reputação ilibada, né, que se dizia o dono de toda a moral e dos bons costumes, né, da cidade drogamantina, esse pastor que, né, era esse líder religioso, simplesmente à noite ele gostava de cometer outros atos que seriam atos que a sociedade poderia considerar como imorais, como, por exemplo, traficar drogas e vender o seu corpo. Ah, mas a prostituição não é crime no Brasil? Sim, 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 a prostituição não é crime no Brasil, isso é verdade. Mas a gente tem que pensar que dentro da ótica desses líderes religiosos, a prostituição é um pecado para eles, né? Então vocês imaginem essa situação. E vamos começar a contar, né, essa história desse líder religioso dotado de uma moralidade assim absurda. E esse líder religioso simplesmente foi pego pelas câmeras da rádio da varanda, fazendo ponto na frente da rádio da varanda. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram, porque essa é a tara desses criminosos. Essa é a tara desse pessoal que se diz líder religioso ou que simplesmente levanta a voz para dizer que tem mais moral que os outros. Essa é a tara. Então, esse Rolinha Rola Rola simplesmente se vestiu de mulher uma bela noite e foi pegar um motorista de Uber no meio da rádio da varanda. O que ele não esperava, é óbvio que provavelmente ele sabia que ele seria filmado, mas o que ele não esperava é que a esposa de homem honesto levou essas imagens para a polícia. E aí foi um grande escândalo. É óbvio que a polícia não contou para ela quem era aquele cara, mas a polícia sabia muito bem quem ele era. Ah, sabia. E aí vocês já imaginam que a partir daquele momento ele ficou nesse radar, né? Já que ele estava no ponto de drogas, né? Durante a madrugada, existiam 2 grandes pontos na Teresa Perigosa, e ele estava nesses 2 pontos, e depois ele saía vestido de mulher e pegava um táxi. Só que o grande problema é que ele era um morador daquele bairro, então por que ele estava pegando táxi às 3 horas da manhã?
E o mais estranho, além de pegar o táxi, era o comportamento, a reboladinha, dando voltas pelo táxi do motorista do Uber. O motorista do Uber fazia questão de aparecer. Ele abria os vidros para mostrar a cara dele de bonitão para a rádio da varanda, o pegador para a rádio da varanda. Só que o grande problema é que ninguém da rádio da varanda conseguiu identificar aquela pessoa. Porque como aquela pessoa estava vestida de mulher, a gente simplesmente acreditava, né? A rádio da varanda acreditava que era uma mulher realmente que estava ali. Só que um belo dia, né? Como ele fazia sempre ataques frequentes à rádio da varanda, né? Seja difamando os moradores da rádio da varanda, seja hackeando a rádio da varanda, um belo dia ele pega uma madeira e vai para frente da rádio da varanda com toda a fúria do planeta Terra e arremessa essa madeira para perto do terreno do velho racista. E aquela cena tão macabra, né, que a gente imaginava que, de certa forma, aquela ação era para dizer que aquilo era o que ele queria fazer com a esposa de homem honesto, né, arrebentar a cara dela como ele arrebentou aquela madeira, né, essa ação que parecia ser, assim, uma ação tão inocente, né, tão desprovida de más intenções, essa ação chamou muita atenção, claro, né. Bom, a esposa de homem honesto logo pensou, alguma coisa vai acontecer com aquela madeira ali, mas quando ela olhou para aquilo, quando ela olhou para aquela situação e ele deu a viradinha de costas, a esposa de homem honesto olhou para aquilo e falou: eu conheço essa reboladinha de onde ela saiu. E lá foi ela buscar a imagem daquela moça que estava entrando no carro do Uber. Vocês não imaginam a fofoca que foi. Vocês não imaginam a risada que foi naquela rádio da varanda quando ela identificou, então, que aquela garota que ela achava que era uma moça nada mais era do que o Rolinha Rola. E aí ela pôde entender finalmente o porquê ele estava tão furioso com aquelas câmeras que estavam sendo postas ali, porque elas estavam simplesmente acabando, né, com a possibilidade dele de buscar motoristas, buscar rapazes, né, naquela rua, né? E, enfim, a esposa de homem honesto jamais colocou essas imagens no ar. Por que ela não fez isso? Porque simplesmente ela entende que esse rapaz, esse rolinha rola, oprimido pela religião, né, opressora que ele tanto defende, com a qual ele ganha dinheiro, ele não pode assumir a real sexualidade dele, né, já que, né, ele gostaria muito de poder se vestir de mulher, de assumir, né, essa vida noturna, né? Assim como o outro pastor da Julia Roberts, né? E ele se viu oprimido dentro de toda essa situação. Então, por conta disso, para preservar, né, essa opressão que ele sofre, a mulher de homem honesto nunca colocou essas imagens no ar e nem vai colocar. Infelizmente, elas foram parar na mão da polícia porque ali ela desconfiou que fosse um tráfico de drogas, o que de certa forma não estava, né, de todo, né, errado, né, visto que no dia seguinte daquela madeira simplesmente havia algo embaixo dela que um rapaz foi pegar. Ou seja, a madeira era só um disfarce para que se escondesse ali um papelote de alguma coisa. Enfim, esse personagem tão icônico, né, que nós da Rádio da Varanda gostaríamos muito que ele pudesse, de certa forma, né, ser quem ele realmente gostaria de ser. É muito triste que as pessoas tenham que viver sobre a opressão de uma religião, sobre a opressão de pais que simplesmente não aceitam suas escolhas e opções sexuais. Isso realmente é muito triste. Foi uma história, de certa forma, engraçada, porque a menina passou desapercebida, todo mundo acreditou, ele era uma menina tão bonita que ninguém acreditou que fosse realmente, né, não fosse realmente uma garota por trás daquilo. Por isso a história acabou sendo engraçada, né? Mas é muito triste, no final das contas, que a gente tem aí que lidar com esse tipo de opressão, né? Ninguém gostaria muito que os homens pudessem fazer das suas vidas o que eles bem entendem, contanto que
que eles estivessem dentro da lei, né? Ninguém gostaria muito que todas as pessoas pudessem ser quem elas são, para que elas não precisassem ficar fazendo isso no calor da madrugada ou sobre câmeras que podem as expor, né? Ninguém realmente gostaria disso. O que ninguém não gosta é de traficante de droga. O que ninguém não perdoa e rolinha rola foi ele colocar aquelas coisas ali na frente da rádio da varanda e participar do hackeamento e do tráfico de drogas local. Bom, o mais impressionante dessa história não é nem o fato, né, de que tudo isso aconteceu, mas sim o fato dos anseios políticos de rolinha rola que sonha em ser prefeito da cidade de Drogamantina. Ele age, ele passa, ele circula por toda a região, né? Como se ele fosse uma grande miss, né? Uma grande miss política, né? Com o sonho de prefeitura, né? Com o sonho de poder enriquecer às custas do dinheiro público. Essa realmente, né, é uma finalidade assim de muitos políticos locais dentro da rota a rota caipira do tráfico internacional de drogas. Bom, essa é mais uma das histórias do universo do Fofocrime, a primeira e não será a última, eu garanto a vocês, porque o que não falta dentro dessa rota caipira do tráfico internacional de drogas são histórias macabras. Então, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, eu peço a vocês que deem um joinha, né, que digam, né, não tem muito como dizer, porque a gente não pode abrir os comentários, né, em função dos ataques, né, que a Rádio da Varanda sofre, mas que vocês viralizem esse vídeo, né, que vocês marquem ao longo da semana, né, pastor durante o dia e pastor à noite, né, façam essa hashtag subir aí nas redes sociais da vida. Pastor durante o dia, pastor à noite, para que a gente possa saber que esse vídeo chegou realmente em muitas casas e muitas pessoas. Eu peço a vocês que curtam o canal, que se inscrevam no canal, peço a vocês que não sejam de forma alguma preconceituosos ou homofóbicos com o Rolinha, porque ele não é culpado disso. A única culpa dele é simplesmente que ele, de certa forma, está envolvido com o crime organizado da rota caipira do tráfico internacional de drogas. Lamentavelmente, é assim que as coisas acontecem. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e deem aí, ativem os sininhos, deem um like pra gente, tá? Porque a gente volta depois com mais histórias sobre esse universo do Fofocrime. Tchau, gente!